Olá, eu sou o Henrique Lima, advogado, e quero falar com você sobre a questão da limitação da taxa de juros em 12% ao ano, os juros remuneratórios, no crédito rural. Eu vou falar sobre a CCR, sobre a CCB e sobre a CPR. CCR, Cédula de Crédito Rural, CCB, Cédula de Crédito Bancário e CPR, Cédula de Produto Rural. Vamos falar tanto da CPR com liquidação física, como também aquela CPR com liquidação financeira, tá bom? A CPR física e a CPR com liquidação financeira ou CPR financeira, como chamava antigamente. E eu quero deixar claro que nós estamos falando dos juros remuneratórios, que são aqueles juros cobrados no período de normalidade do contrato, onde o devedor não está inadimplente, onde ele não está em mora, onde ele não tem nenhuma parcela em atraso, que é diferente do juro moratório, que se aplica quando já está em atraso com alguma parcela, tá bom? Fica comigo até o final, espero que seja um conteúdo bastante útil para você, produtor rural, para você, colega advogado, estudante de direito. E eu vou usar como base deste nosso bate-papo um artigo que eu publiquei no meu site, no henriquelimaadvogado.com.br, que eu vou colocar o link aqui em algum lugar nessa publicação, para você ter acesso a ele. Eu começo explicando que parece que existe no inconsciente coletivo dos brasileiros uma questão assim, quando fala assim, qual é a taxa de juros que o banco pode cobrar? As pessoas, de modo geral, respondem, não tem, é a taxa média de mercado. E por que as pessoas pensam assim? Porque lá atrás, na redação originária da Constituição Federal, no parágrafo 3º do artigo 92, havia uma previsão que limitava os juros em 12% ao ano. E os devedores entravam com várias milhares de ações revisionais Brasil afora, as instituições financeiras defendiam que os juros, que aquele dispositivo da Constituição não era auto-aplicável e a briga se arrastava na justiça, não havia nada pacificado. Até que em 2003, emenda constitucional 40, salvo engano, ela excluiu esse parágrafo 3º, essa redação do parágrafo 3º, e depois o STJ sumulou o entendimento de que se aplica a taxa média de mercado. Porém, o próprio STJ, eu vou mostrar para vocês aqui no artigo, ele deixa claro que existem situações especiais, que contratos de crédito que são regidos por leis especiais. É o caso do crédito rural, do crédito comercial e do crédito industrial. No caso do crédito rural, que é o que a gente vai abordar hoje, a gente fala que existe um regime jurídico próprio, específico, uma legislação específica para regulamentar essa questão, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que vocês possam acompanhar no artigo. Pronto, está aparecendo, né? Aqui é meu site, o Henrique Lima Advogado, você pode encontrar vários outros textos. E nós vamos falar aqui, que é a limitação da taxa de juros, que eu acabo de publicar ele. Olha que interessante, aqui eu faço esse comentário inicial lá da redação originária do artigo, do parágrafo 3º do artigo 92, e aqui a decisão do STJ que eu falei, o ministro João Otávio Noronha deixa bem claro que a limitação de juros, eu vou grifar, é aplicável aos contratos. A limitação de juros remuneratórios de 12% ao ano, prevista na lei de usura, não é aplicável aos contratos bancários, salvo, grifei e negritei aqui, sublinhei e negritei, salvo aqueles regidos por leis especiais, como é o caso da cédula de crédito rural, industrial e comercial, tá bom? E o que acontece? No caso, porque são regidos por leis especiais, e no caso do crédito rural, 3 legislações a gente fala que são fundamentais. Essa lei aqui, a 4829, tá, que trata do crédito rural, mas aqui é bastante estudado, é o Decreto-Lei 16767, que trata especificamente da cédula de crédito rural e junto com a lei que regulamentou o dispositivo da Constituição atual, que trata do agro no Brasil, que é a Lei 8171, que é a lei do agro, né, a lei agrícola. E onde que está, e eu quero mostrar para vocês aqui, qual o fundamento para dizer que os juros remuneratórios
são limitados a 12% ao ano. Eu sempre friso que é o remuneratório, porque no caso do juro moratório é outra discussão, eu tenho outro material sobre esse, vou publicar também um vídeo qualquer hora sobre ele, onde se sustenta ali que é 1% ao ano o juro moratório, tá? Quando a pessoa está inadimplente nessa questão do crédito rural. Mas vamos lá focar no remuneratório, período de normalidade, tá bom? Vamos lá, olha o que diz o artigo 5º do decreto 6767 que instituiu a cédula de crédito rural. Diz o seguinte, olha que importante, aqui que está a charada. As importâncias, você vai ver que é uma redação um pouquinho diferente, porque é de 67, né? As importâncias fornecidas pelo financiador, ou seja, o dinheiro, né? Vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar, ou seja, é uma obrigação do Conselho Monetário Nacional fixar essa taxa de juros que vai ser aplicável. E o que acontece? O Conselho Monetário Nacional, quando foi fixar essa taxa, existem as taxas que se aplicam ao Plano Safra de modo geral, né? Que são quando é oriundo, quando o dinheiro é oriundo, deixa eu tirar a tela aqui para ficar maior aqui para vocês. Fazer aqui já um adendo, uma coisa que é importante entender. No crédito rural existem dois tipos de recursos, né, grosso modo dizendo. Existem os recursos controlados, subsidiados, que são aqueles recursos que o governo federal, de alguma maneira, que ele é o dono do dinheiro, que vem ali de diversas fontes do governo, e ele vem com taxas especiais, 6% ao ano, 7%, 8%, até 5% e 4%, dependendo do caso. Mas existem os recursos livres ou recursos não controlados, que são recursos de propriedade dos bancos, das cooperativas, das instituições financeiras. E esses recursos livres, no caso deles, onde há, vamos falar, quase a totalidade, a grande maioria ali dos problemas. Por quê? Porque os bancos e as cooperativas, as instituições financeiras entendem que porque o recurso é dela, ela pode cobrar quanto ela quiser. Acontece que, deixa eu voltar à tela, acontece que, olha o que diz aqui, no artigo 5º, taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar. Ele não especifica que são taxas no caso de recursos obrigatórios, né, de recursos controlados, ou excluindo os recursos livres. Não, esse decreto-lei não faz esse detalhamento. Então, o Conselho Monetário Nacional tem a obrigação de fixar as taxas tanto para os recursos controlados como para os recursos livres. Mas o que o Conselho Monetário Nacional fez? Aqui, na Bíblia do produtor rural, do crédito rural, né, que é o Manual de Crédito Rural, que é uma apanhada ali de diversas resoluções do Conselho Monetário Nacional, olha que interessante aqui. Ele diz o seguinte, no capítulo 6, seção 3, ele fala bem assim: constituem objeto desta seção as operações de crédito rural realizadas com a utilização de recursos livres das instituições financeiras, contratadas a taxas livremente pactuadas, não amparadas por subvenção, tal. Ou seja, deixa livre a taxa. Só que é uma resolução, princípio da legalidade, vamos lá nos colegas do direito, né? O decreto-lei 16767, ele diz que tem que ser fixado pelo Conselho Monetário Nacional qual é essa taxa. E quando ele fala que é livremente pactuado, ele não fixou. Então, se ele não fixou, o que acontece? Daí a gente tem que buscar, bem, então, se não está fixado, existe alguma norma no Brasil que trata dessa questão aqui dessa questão da taxa de juros que se aplica de modo geral no território nacional? E daí a gente puxa a famosa lei da usura, né? Que é aquele decreto de 1933, o decreto 22626, que é muito famoso até hoje, muito questionado. Então, olha que interessante. Como o Conselho Monetário Nacional, no caso dos recursos livres, não cumpriu a sua obrigação de fixar as taxas e ele tinha, né, esse dever oriundo da lei, e o Conselho Monetário Nacional deixa por meio de uma resolução
livre as partes pactuarem, acaba aplicando essa questão da lei da usura. E olha o que o STJ diz. Eu coloquei aqui 4 decisões do STJ que representam bem. A última, inclusive, é bem específica aqui para o caso, mas eu peguei uma decisão da segunda turma, uma da terceira turma do STJ e uma da quarta turma. Ou seja, para mostrar bem que isso é pacífico no STJ, que incide a limitação de 12% ao ano, tá bom? Incide essa limitação de 12% ao ano. E olha que interessante aqui, essa última fala especificamente dos recursos não controlados. Ó, o Conselho Monetário Nacional, por meio do item 1 do MCR 63, autorizou que as partes em cédula de crédito rural com recursos não controlados pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu inerte, né, permaneceu omisso quanto à fixação de um limite. Ok, podia falar, ó, cada um contrata o quanto quiser, mas o limite é 12%, é 8%, é 14%, é 13%, é 10%, colocasse um limite. Então, como ele não estabeleceu, está aqui, ó, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar 12% ao ano, tá bom? Então, essa vamos falar, a regra que se aplica de modo geral às CCRs, a Cédula de Crédito Rural. O produtor rural vai lá, faz ali o projeto, precisa do dinheiro e tal. Quando é um recurso controlado ali do governo federal, que o banco é apenas ali um agente que está operacionalizando aquilo ali, ok, eles aplicam aquela taxa de juros que o governo estabelece, que o Conselho Monetário Nacional estabelece. Agora, quando o recurso é livre, é não controlado, o banco vai lá, a cooperativa cobra o que quer. Então não pode, o limite é 12% ao ano. Pode cobrar quanto quiser, desde que limitado a 12% ao ano, ok? Então isso daí espero que tenha ficado claro. Agora, e no caso das CCBs, da Cédula de Crédito Bancário? Mas, ó, CCB é aplicado ao crédito rural, tá? Não aquela que faz ali para comprar um carro urbano, para um empréstimo pessoal, outras coisas não. Crédito rural. O entendimento é o mesmo. Ele diz o seguinte aqui, ó. Peguei uma decisão. A cédula de crédito bancário com características de cédula de crédito rural, como eu disse, evidente destinação do crédito para o custeio da atividade agrícola. Olha cá, olha aqui, justifica a limitação de 12% ao ano, ou seja, cédula de crédito rural, que pode ser utilizado também, é um instrumento do crédito rural, inclusive a MCR prevê isso, está aqui claro que também aplica a limitação de 12% ao ano. Então, as cédulas de crédito rural, para a cédula de crédito rural, a pignoratícia, de penhor, né, onde há um penhor como garantia, a hipotecária, quando tem uma hipoteca de imóvel, se aplica essa limitação de 12% ao ano, independente do recurso ser ou não controlado, ser livre ou ser controlado, ok? Agora vamos falar da questão aqui, tá, daí você pergunta, doutor Henrique, mas e no caso de cooperativa? O mesmo entendimento, eu até coloquei aqui, ó. A limitação dos juros também, remuneratórios em 12%, também se aplica às cooperativas. Decisão do STJ falando o seguinte, cooperativa equiparada à instituição financeira, juros remuneratórios, limitação a 12% ao ano. Feito? Tranquilo? É claro que quando a cooperativa está agindo ali como uma instituição financeira. Agora, aqueles contratos particulares que ela faz, daí é outra análise que a gente tem que fazer. Agora, onde o bicho pega é na questão da CPR. Por que da CPR? A cédula de produto rural, ela tem uma vamos falar, uma construção diferente. Por quê? Porque na CCR e na CCB, o que o produtor pega e promete devolver depois é dinheiro. E ele pega emprestado um dinheiro. E já na CPR, ele está vendendo antecipadamente a sua produção. E daí ele está prometendo o quê? Entregar a sua produção, que é o típico, né, da CPR, que é a CPR física. Agora, a cédula de produto rural, quando ela tem liquidação financeira ou CPR financeira,
você pode falar, mas nesse caso há juros tal. Teoricamente, também, né? Porque ele vai pagar em dinheiro. Porém, o fato dela ter liquidação financeira, a jurisprudência entende que não desqualifica ela como uma CPR. E daí eu explico no artigo que existem 3 posições, né? A dos bancos, falando que por ser a CPR ter uma legislação própria, ela não se submete à legislação da CCR, né, ao Decreto-Lei 167 de 67, e por isso não tem essa obrigação do Conselho Monetário Nacional fixar as taxas de juros, então não se aplica ali o Decreto-Lei, a lei da usura, que limita em 12% ao ano. Isso bancos e instituições financeiras defendem. Agora, nós, advogados, entendemos, né, aqui se aplica sim também. Por quê? Porque a cédula de produto rural não deixa de ser uma questão relacionada ao crédito rural, ela é similar, ela possui as mesmas características e existe todo um ordenamento jurídico aqui no nosso país para proteger e fomentar a atividade rural no Brasil, porque a atividade rural é importantíssimo para o desenvolvimento nacional. É só ver quanto que representa no PIB brasileiro a atividade rural aqui no nosso território. Então, deve ser aplicado também essa questão. Deve haver uma regulamentação por parte do Conselho Monetário Nacional e, como ele não regulamentou, se aplica também a lei da usura, ok? E existe também uma terceira, vamos falar, posição, falando que juro nenhum pode ser cobrado, porque como não se trata de empréstimo de dinheiro e pela definição contábil de juros, ele é uma remuneração pela utilização temporária do capital que pertence a outra pessoa, e nesse caso não houve isso, mas sim uma venda antecipada, vamos falar de uma produção, de um produto, então não se aplica juros. Inclusive, até é muito razoável essa decisão, era bem avançada, bem arrojada, e a gente até percebe, porque muitas CPRs que chegam para a gente analisar nem sequer consta taxa de juros. Né? Por quê? Porque não se trata ali de cobrar juros. Tanto que quando vai identificar quanto foi cobrado de juros ali, precisa fazer um cálculo, um perito fazer um cálculo de valor presente, valor futuro, e identificar ali quanto foi o deságio e falou, ó, os juros cobrados aqui foram de tanto, tá? Então isso não vem claro na CPR. E por isso é uma evidência também que não há cobrança de juros e por isso nem deveria ter essa forma aí de cobrança, ok? Então eu quero falar para vocês isso e dizer que a jurisprudência ela é bem dividida. Eu vou apresentar para vocês aqui, acho que umas 2 decisões, 3, que vai parecer que, então está pacificado. Não é bem assim, apesar de ser do STJ, existe toda uma divergência, porém, eu já adianto que nos tribunais você encontra diversas decisões favoráveis, eu transcrevo no artigo, e existem muitas decisões do STJ dizendo que não vai analisar a questão por se tratar de uma análise de documento, análise de contrato, cláusula contratual, e por isso não cabe à instância superior fazer esse tipo de análise, daí não conhece nem do recurso especial, quando é o caso, e tampouco do agravo. O recurso especial não sobe e o agravo acaba não conseguindo destrancar ele. Ok? Deixa eu mostrar para vocês o artigo de novo, que eu acabei adiantando bastante. Deixa eu ver aqui onde que eu quero frisar. Olha lá. Decisão aqui do STJ de 2016. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que a cédula de produto rural tem a mesma natureza jurídica da cédula de crédito rural e, portanto, está submetida ao mesmo regramento imposto à cédula de crédito, ok? Então aqui deixa bem claro isso. Porém, eu já falei para vocês, existe divergência sim. Apesar de que aqui essa outra decisão fala assim, é firme a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que a cédula de produto rural tem a mesma natureza jurídica da cédula de crédito rural. Assim, aplica-se também essa limitação dos 12% ao ano. Ok? Então, tá. Daí aqui embaixo, se você olhar aqui no artigo, eu coloco decisões do TJ de São Paulo, uma favorável de 2021 e algumas desfavoráveis a essa limitação, falando o quê? Basicamente porque
A cédula de crédito rural e a cédula de produto rural possuem legislações distintas e por isso não se aplica. Porém, a gente vê em outros tribunais do Brasil, como por exemplo no TJMS, do Rio Grande do Sul, decisão em sentido contrário, dizendo que se aplica sim esses 12% ao ano. Ó, vamos pegar uma decisão aqui, por exemplo, para mostrar para vocês. Na cédula de produto rural, diante da ausência de fixação de taxas de juros remuneratórios pelo Conselho Monetário Nacional, cabível essa limitação de 12% ao ano. Ok? Vamos ver aqui mais. Aqui, ó, Rio Grande do Sul. Cédula de produto rural, juros remuneratórios, limitação em 12% ao ano. Tá? E uma desfavorável também, ok? Outras favoráveis, para você poder fazer os seus estudos. Feito? Espero ter colaborado, espero que tenha ficado claro que cédula de crédito rural se aplica sempre a taxa de juros de 12% ao ano para os juros remuneratórios, independente do recurso ser controlado ou ser recurso livre, ou seja, do próprio banco. Cédula de crédito bancário, a mesma coisa. Cédula de produto rural é dividida, seja ela física, que entrega o produto, né, o produtor rural se compromete a entregar a sua produção, ou com liquidação financeira, jurisprudência variando, mas com vários precedentes, inclusive do STJ e de vários tribunais, dizendo que se aplica também essa limitação da taxa de juros. Feito? Eu sou Henrique Lima, advogado, espero que tenha gostado desse conteúdo, desculpa se eu corri demais com ele, e leia o artigo, eu vou colocar para vocês poderem ver. Se puder me dar uma força, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber notificação e entra no meu site. Tendo alguma dúvida, manda um e-mail lá que a gente bate um papo e pode te ajudar. Muito obrigado e até a próxima.